o nosso amigo Matheus Uta, que é estudante do Colégio Auxiliadora, aqui do primeiro ano do colegial. E, Matheus, obrigado por ter dado essa entrevista aqui. E a gente gostaria de saber primeiro quem é você, de onde você veio, como você veio parar aqui em Lins. Meu nome é Matheus Uta, morei no Japão por 10 anos, desde pequeno. Eu vim para o Brasil, fui para Santos, vim para Lins. Agora estou estudando no Colégio Auxiliadora, sou do primeiro colegial. E estou na entrevista aqui com vocês. Bom, você morou no Japão há um tempo, certo? Certo. Então, assim, vendo hoje no Brasil as injustiças com os jovens e então os jovens saindo das manifestações, qual o seu pensamento sobre o jovem brasileiro em comparação com o japonês, assim, que você também teve um contato? Eu acho bacana hoje que os jovens estão mais livres para demonstrar ideias, né, mostrar sua opinião das coisas, que antes era mais... eles não podiam fazer isso. Agora tem a liberdade, eu acho bacana isso. E no Japão tem a tradição de que o jovem não pode sair fazendo coisas fora do comum. Que nem na sala de aula aqui, os jovens, os alunos ficam conversando, falando alto. Não acontece nada. O máximo que acontece é a suspensão por usar o celular no meio da aula. E no Japão, se você abrisse a boca, você levava bronca, ia pro corredor, ficava em pé, lá podia bater no aluno, eu já apanhei bastante. O que você vê assim na sociedade hoje? Você vê aqui, pelo menos, você vê ela excluindo o jovem, você vê ela chamando o jovem para conviver com ela, assim, o grupo de pessoas da sociedade? Então, tem dois lados. Ainda, como sempre, existe racismo, né? Ou exclusão de jovens por qualquer outro motivo. Por outro lado, hoje também tem muitos que aceitam bastante homossexuais, negros, asiáticos, qualquer coisa. Se juntam, eu acho que isso é muito bonito e importante para a sociedade se desenvolver. Então, Matheus, o que você acha que os jovens devem fazer para que a sociedade os aceite melhor? Primeiramente, serem educados, saberem expressar suas opiniões civilizadamente, né, através de conversa, não através de gritos, demonstrar força, porque isso a gente não precisa na sociedade. Isso. Bom, Matheus, e você acha que a sociedade hoje está definindo o caráter do jovem pela questão social, a questão da opção sexual e a questão econômica, além de alguns outros fatores? Embora seja pouco, acho que ainda tem isso. A gente vê no dia a dia preconceito contra homossexual, negros, asiáticos, qualquer raça. E também pela questão econômica, como você falou. Por exemplo, eu quando fui no Japão, eu era brasileiro, lógico, e lá eles tinham um certo preconceito, as crianças aprendiam com os pais também, eles são bem tradicionais. Os japoneses não gostavam muito de brasileiros e assim vai. E a gente acabava ficando excluído da turminha, da brincadeira, a gente ficava no canto, mas lá, quando você chegava para conversar por que estava acontecendo aquilo, né, que podia melhorar isso, dava certo. Lá a conversa dava certo, diferente daqui. Agora vai entrar mais a minha parte, na educação. De 0 a 10, qual que é a nota que você daria em relação às escolas de hoje? Tanto pública quanto particular, aqui no Japão, sem diferença? Classificar por parte dos jovens ou do ensino? Tá, qualidade de ensino, Qualidade. como você vê? Então, qualidade de ensino acho que melhorou bastante, vai. 8. Aqui? Aqui. 8. 7. Mas você está dando isso daí para escola pública ou particular? Olha, eu nunca estudei na pública, né? Como falando, mas pelo que conheço de ensino no Brasil, o ensino não é tão ruim quanto a gente vê em outros lugares. Já os alunos, os jovens, estão bem desacostumados com a educação, né? Ser aluno de verdade, desrespeita o professor, e isso não é ser aluno, isso aí não é ser aluno dessa parte. Abordando quase esse mesmo tema, escola particular versus pública, você acha que tem muita diferença? Olha, na verdade, eu não sei, como eu disse na outra pergunta, da escola pública, mas existe preconceito já que na escola pública pode fazer qualquer coisa. Então, quem vai para lá também vai com esse pensamento, todo mundo pensa assim,
todo mundo acaba se desorganizando, perdendo noção de escola. Mas isso você falando aqui. Agora no Japão, você acha que tem essa diferença tão grande? No Japão eu estudei na pública, eu nem sabia que existia particular. Lá o ensino era muito bom, os alunos, né? Pra mim não tinha diferença entre particular e público. A diferença assim, que eu vejo agora, pensando bem, é a roupa, só isso. Lá o uniforme era mais social, na minha escola era um uniforme normal, em qualquer outra escola lá. E o ensino era igual, não tinha diferença. Ensino bom, alunos educados, né, escutar o professor, você não via ninguém falando na aula. Então, como você acha que seria a escola ideal em período integral? Se você acha que período integral é bom, não acha? Olha, eu no Japão sempre estudei em período integral. A gente ia lá, estudava, tinha recreio normal. E lá você não levava lanche, você almoçava na sala, arrumava as mesas, os alunos organizavam, limpavam. Depois da comida a gente limpava a escola toda e continuavam as aulas. No final da tarde a gente voltava para casa. E isso era normal para mim, muito bom. Tinha tempo para estudar, não atrapalhava em nada. Então, você acha que é bom fazer aqui no Brasil? Já tem, né? Fazer mais. Eu acho que é bom. É bom porque ocupa os jovens, vão ter menos jovens pela rua, né? Não importa o que esteja fazendo, vai ter menos jovens na rua. Bom, Matheus, então vamos fazer aqui uma pergunta sobre um pouco pessoal, assim, o que você acha do bullying? Se você já sofreu bullying lá no Japão, assim? Aqui também, né? Aqui também. Primeiro no Japão, né? Lá, eu e muitos amigos meus já sofreram bullying, praticamente todo mundo já sofreu bullying lá. Por qualquer motivo, até besta. E lá, a diferença é que lá os professores não interferem muito sobre esse assunto depois de certa idade. Por exemplo, depois do 4º ano, quem resolve isso são os alunos. Os alunos se entendem para parar com isso, né? O professor ensina que a melhor opção para parar com isso é o diálogo, e isso funciona mesmo. E aqui no Brasil, eu não sofri bullying. Assim, eu sou zoado muitas vezes porque sou baixinho.